Nós já vamos ouvir Dr. Don Richardson. Praise God for the reports you've been hearing from different missionaries that you have sent out around the world. Louvado seja Deus pelos relatórios dos missionários que vocês têm apoiado ao redor do mundo. People are turning to the Lord in hundreds of thousands every day. As pessoas estão se encontrando com Jesus, centenas de milhares todos os dias. Thousands of new churches opening their doors for the first time every month. Todo mês tem algumas milhares de igrejas abrindo suas portas. Many of them are house churches. Algumas dessas igrejas são grupos familiares. But there's still some uncrossed frontiers waiting for the first Mas messenger. ainda há fronteiras completamente não cruzadas ainda. And when we think of going to people of a different culture, E quando nós pensamos que vamos para pessoas de outras culturas, we generally think they speak a different language. geralmente pensamos que eles vão falar uma outra língua Their cultural viewpoint is different e from que mine. a perspectiva cultural deles é diferente da nossa It will be very difficult to help them understand the meaning of the message. e que vai ser muito difícil fazê-los entender o significado da mensagem. But as I began to illustrate in yesterday evening's message, Mas como eu falei ontem à noite, often people of other cultures have a much easier time understanding the gospel than we expect them to. geralmente as pessoas de outras culturas têm uma facilidade de entender o evangelho bem mais do que nós pensamos. Let me give you another example. Deixa eu te dar um outro exemplo. In John chapter 3, Em João 3, when Jesus said to Nicodemus, quando Jesus falou para Nicodemos, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. a menos que um homem nasça de novo, ele não pode ver o reino de Deus. You all know how Nicodemus responded. E você sabe como que Nicodemos respondeu? Said, yes, we know about new birth. It's in our Jewish scriptures. Ele respondeu: sim, sabemos tudo sobre o Novo Testamento, sobre o novo nascimento, está nas Escrituras. Is that how Nicodemus responded? Foi assim que ele respondeu? No, Nicodemus responded with a deep misunderstanding. Na verdade, a resposta de Nicodemos se referia a um grande mal-entendido. He reacted with surprise, Ele reagiu com bastante surpresa. saying, how can a man be born when he's old? Como pode um homem nascer sendo velho? Can he enter his mother's womb again and be born? Será que ele vai entrar de novo no útero da mãe e nascer novamente? So Nicodemus responded to the mention of new birth with a naively literal, almost childish objection. Então Nicodemos respondeu à colocação de Jesus com uma resposta muito ingênua, até infantil. Now Nicodemus was an educated person, Agora, Nicodemos era um homem estudado, well trained in the Jewish law, muito bem treinado na lei judaica. the equivalent of what we would call in Christian terms seminary trained. Ele, na verdade, era como se ele tivesse ido a um seminário.
So if a man like Nicodemus had that difficult a time understanding what Jesus meant by new birth, Se um homem como Nicodemos tinha tanta dificuldade em entender o que Jesus quis dizer sobre o novo nascimento, you and I would think that a headhunter cannibal of a tribe in New Guinea would have an even more difficult time understanding new birth, wouldn't you? então você e eu pensaríamos que uma tribo canibal na Papua Nova Guiné teria muito mais dificuldade em entender o novo nascimento. Not necessarily so. Não é necessariamente verdade. There's a tribe in New Guinea living on the west side of our Sawi friends that I talked about yesterday evening. Tem uma tribo vivendo do lado leste-oeste da tribo Sawi. They are called the Asmat. São chamados Asmat. And the Asmat were cannibals and headhunters just like our Sawi friends. Os Asmat também eram canibais e caçadores de cabeça como os nossos amigos. And often one Asmat village is at war not only with villages of different tribes but with other Asmat villages. As vilas Asmat podiam ir em guerra não contra outras tribos, mas também contra uma outra vila Asmat. Well, now if two Asmat villages are at war and they want to make peace, E se duas vilas Asmat estavam em guerra e decidiam fazer a paz, how do they do it? como que eles fariam isso? How do they establish a peace settlement Como que eles teriam uma base para o acordo de paz? to guarantee that they can go out into the jungle without fear of ambush Que from the enemy? garantisse que eles podiam caçar sem nenhuma emboscada do inimigo. The two villages will meet on neutral ground, As duas vilas se reuniam num terreno neutro. and they'll find where the ground is high enough that it's dry, not muddy, Escolheriam um lugar que o chão estava seco e não úmido. and in those swamps it's not easy to find high ground that's Não é dry, muito fácil achar um lugar um pouco mais elevado, seco naquela região. because they get 7 meters of rainfall a year, Porque eles recebem 7 metros de água por ano. and you have to build your house 2 meters above the ground, E as casas têm que ser construídas 2 metros acima do solo por causa da quantidade de água que tem. or you'll be wading around in your living room in your kitchen. Ou então na sua cozinha ou no seu quarto você ia flutuar todos os dias. But when they find some ground that's high enough, Então quando eles encontravam um lugar um pouco mais elevado, they will spread grass mats out on that high ground, eles espalhariam tapetes ali de grama. and then 6 men from the one village and 6 men from the other village Então will 6 homens de uma vila e 6 homens da outra vila que estavam em guerra. lie down on their faces side by side on those grass E eles mats, se curvariam face a face, se mirando uns aos outros. like people at the beach sunbathing. Ah, People at the beach sunbathing. mais ou menos como as pessoas na praia, ali inclinadas, tomando sol. And you wonder, what does sunbathing have to do with making peace? E você pensaria assim, o que essas pessoas aparentemente que estão se bronzeando no sol estão fazendo para que tenham paz? But then the 12 wives of these 12 men, Então as 12 esposas desses 12 homens, 6 wives from each of the 2 villages, 6 esposas de cada vila, will come, and each woman takes her place standing next to her husband as he lies face down in front of her. cada esposa estaria em pé olhando para o marido que estava ali naquela posição como se estivesse ali para tomar sol. So here's one woman standing, her husband laying down in front of Por exemplo, her. aqui a mulher em pé e o marido deitado na frente dela. Then the next woman standing, her husband lying down in front of her. A próxima mulher também em pé e o marido dela deitado em frente dela. And the women stand with their ankles apart. E as mulheres em pés, assim, com os calcanhares bem longe um do outro. Then the elders of both villages select 12 children, E aí os anciãos das duas vilas selecionariam 12 crianças, 6 from each of the 2 warring villages, 6 crianças de cada dessas duas vilas que estavam em guerra, children of only 5, 6, 7 years of age. crianças cuja idade era de 5 a 7 anos. And they instruct those 12 children to get down on their hands and knees E instruíam essas crianças a ajoelharem and then begin wiggling their way through over the backs of the 12 fathers, wiggling their way through. mais ou menos fazendo esse gesto nas costas dos 12 homens, Crossing over the backs of the 12 fathers, passing between the ankles
of the 12 mothers. Assim, passando as mãos nas costas dos homens e ao mesmo tempo as mãos ficando embaixo das duas pernas dessas mulheres que estavam em pé. And as each child from the one village comes through that passageway framed in human flesh, Conforme uma criança então fazia isso, that child is picked up by people of the opposite village. essa criança, conforme ela ia fazendo isso, passando pelas pernas da mulher e fazendo esse gesto na costa do pai dele, alguma coisa assim, pessoas da outra vila pegariam essa criança And rocked like a newborn baby. e, como é que é, embalava como um bebê. And the children from the other village are similarly picked up by people of the enemy village. E assim a mesma coisa, 6 crianças dessa vila, por fim, seriam pegas no colo pelas pessoas da outra vila e vice-versa. Then they carry all 12 children down to a river, Por fim, levariam as 12 crianças para um rio, break off big leaves from plants, pegariam grandes folhas das plantas, bend the leaves around to make cups, enrolariam as folhas como fazendo assim uma xícara ou um copo, and then scoop up water out of the river e assim com aquelas folhas enroladas, parecendo um grande copo, pegavam água no rio and wash all 12 children, e lavavam as 12 crianças. as if washing birth stains from 12 newborn babies. Era como se estivessem lavando, tirando todas as manchas e se tornando crianças recém-nascidas. Then the 6 children from village A are taken by the people of village B, Então, as 6 crianças da Vila A são levadas pelas pessoas da Vila B. back to their community for 3 days of feasting and rejoicing. Essas crianças eram levadas, então, pelos adultos da Vila B, levando as 6 crianças da Vila A de novo para a Vila B por 3 dias de festas. But they leave their 6 children with the village of people of village A, E, por sua vez, as 6 crianças da Vila B iam para a Vila A, for the same purpose. para o mesmo propósito de 3 dias de festa. 3 days later, all 12 children are returned to their own parents. 3 dias depois, as 12 crianças voltavam para os seus pais. From that time forward, there was no war. A partir daí não havia mais nenhuma guerra entre essas duas vilas. What does this have to do with making peace? O que isso tem a ver com fazer a paz? The 6 children from village A As 6 crianças da Vila A are regarded by all the people of village B eram consideradas por todas as pessoas da Vila B as children who have been reborn into their own kinship system. como crianças que haviam nascido de novo no próprio sistema da Vila B, sistema cultural e tudo Their mais. children are regarded as having been reborn into the kinship system of the enemy village. E por sua vez, as crianças da Vila B eram consideradas como haviam nascido de novo, estando aparentadas com as pessoas da Vila A e vice-versa. Which means by means of these reciprocally reborn children, Ou seja, por meio desse novo nascimento das 12 crianças, esse novo nascimento recíproco das 12 crianças, both villages now regard themselves as one extended family. as duas vilas passavam a se considerar parentes próximos. So you're not going to kill your own E relatives. como haviam se tornado parentes próximos, eles não matariam seus próprios parentes. And thus the feeling of a family bond replaces the earlier hatred and E hostility. assim esse forte sentimento que eles agora haviam se tornado uma família só, superava todo aquele sentimento de ódio, de vingança e de guerra. So the passageway formed by the backs of the fathers and the ankles of those 12 mothers Então essa passagem da criança pelas costas do pai, no meio das pernas da mãe, is regarded as a communal birth canal. era considerado um canal de novo nascimento na comunidade. And so this custom has been emphasizing to the Asmat people probably for centuries, maybe for thousands of E years, esse costume entre os asmates estavam lá por muitos séculos. that if you want to find a true and lasting peace, Ou seja, se você quisesse encontrar uma paz duradoura, it has to come through a new birth experience. só se fosse através de uma experiência de novo nascimento. Now, where have we heard of that before? Onde é que nós ouvimos sobre esse novo nascimento antes? So if God has called you to be His witnesses to the Asmat people, Imagina que Deus havia te chamado para ser uma testemunha entre os asmat. you
carefully learn their language Você teria que aprender a língua, by the finger pointing method or the lip pointing way, ou usando o seu dedão, ou usando os seus lábios, or maybe you point with your elbows or ou your talvez chin. apontando, indicando com os cotovelos. And then you see how they make peace. E depois você descobriria como que eles faziam a paz. Now, some missionaries might respond by saying, "This is a silly, awful custom. It doesn't mean anything." Alguns missionários poderiam dizer, isso é um costume muito bobo, não significa nada, não tem valor. Sooner they get over things like this, the better off they'll be. Então logo eles larguem esse costume de lado, melhor. But let's hope you feel an intense curiosity, Mas vamos imaginar que o missionário teve essa intensidade, essa curiosidade intensa, and you say this custom is very meaningful to these people. Why is it so e ao meaningful? ponto que o missionário perguntou, por que que esse costume tem tanto valor para eles? And you find out they believe in new birth as E a vamos supor que ele possibility. chegou a entender que eles criam numa paz baseada num novo nascimento. New birth is necessary if you want to be at peace. Ou seja, novo nascimento é necessário se você quiser ter paz. So you're quite amazed. E aí você ficaria, o missionário ficaria admirado. You find all the abstract nouns and verbs they use in their language to explain the significance of new birth. E aí você, como missionário, teria que descobrir todos os substantivos e verbos abstratos que explicam essa cerimônia. And you climb up the notched pole and enter the home of a typical Asmat man. Aí você, então, entrando na casa de um homem asmat, uma casa típica, Let's say his name is Erapit. vamos supor que o nome dele é Arabit. Erapit. Hã? O dia. You can just call him Pete. Vamos chamar ele de Bit, vai. Erapit is sitting there munching on a stick of toasted beetle grubs. Vamos supor que ele estivesse comendo lá insetos naquele momento, que é a dieta deles. Beetle grubs, the larva from Yes, the beetle. a larva que vem, por exemplo, das baratas. Just like you put marshmallows on a stick and toast them over the campfire, they put beetle Assim grubs como on a a gente stick. come marshmallow ali no fogo, eles comem também a larva das baratas e as baratas. He offers you a stick with toasted beetle grubs. E ali na hora que você estava visitando, ele ia pegar aquela barata assada e ia te dar o espeto cheio de barata para você comer. You thank him for it E você ia falar muito obrigado. and lay it down on the mat to be taken home and eaten E later. você ia deixar então no tapete e falar para ele, vou levar para casa e como depois. Actually, they're just like little sausages, Na verdade, tem o mesmo gosto de salsicha. full of fat, Tem muita gordura, probably lots of cholesterol. tem muito colesterol nas baratas. But if they offer you the grubs of the Capricorn beetle, it's okay to eat them. What? The Capricorn beetle, the smaller kind of beetle. Ok. Se eles te oferecerem um outro tipo de barata menorzinha, aquela é bem gostosa mesmo. But there's another kind of grub from the rhinoceros beetle, and they're big. Agora diz que tem uma outra lá bem grandona, baratona, aquela é bem ruinzinha. If you ever bite into the grub of a rhinoceros beetle, green juice squirts in all directions. Conforme você vai comendo aquela baratona, sai um líquido esverdeado de dentro dela. So you talk with Erapit, Aí conversando com esse homem, and you say, Erapit, I was so amazed when I saw how you and your people made peace ou with the seja, enemies. você como missionário falaria para este homem que te ofereceu as baratas, esse tal de Bit, Arabit, alguma coisa assim. Olha, eu fiquei impressionado de ver aquela cerimônia de como que vocês fazem a paz. I saw that you regard those 12 children as reborn people. Eu vi que vocês reconsideram aquelas 12 crianças como que nasceram de novo. And that made me remember, Erapit, there was a time when I was at war too. Isso me faz lembrar a época que eu também estava em guerra. I was at war with God, the Eu Creator, estava em guerra com Deus, o Criador. when I refused to submit to His rule in E my eu life. estava me recusando me submeter ao governo, à autoridade de Deus na minha vida. I was breaking His laws. E eu quebrava as leis de Deus. And when I was at war with God, life was grim for me as E- it was for you and E your people. quando eu estava em guerra com Deus, a vida era terrível para mim, como era para vocês quando vocês estavam em guerra. But then God sent a messenger to me Aí Deus enviou um mensageiro para mim to tell me He had prepared a way where I could be reborn into His
heavenly kinship system. para falar para mim que eu podia entrar no sistema de Deus, fazendo parte da família e estando em paz. A way whereby his son Jesus could be reborn through the Holy Spirit in my life. E a maneira foi que através de Jesus eu mesmo podia nascer de novo. And I said, I want to have that new birth. Nascer de novo naquele reino, e aí eu disse naquela evangelização, eu supondo então, conversando com aquele homem, eu quero então ter esse novo nascimento. And then repeat, I had been reborn E assim eu nasci de novo. into the kinship system of heaven. Ou seja, nesse sistema de parentes de uma única família do céu. God is my father. E Deus se tornou o meu pai, Jesus is my brother. Jesus é o meu irmão, And all the citizens of heaven I'm a fellow citizen with them. e We're one family. todos os cidadãos do céu são os meus parentes, e nós somos um. Repeat interrupts you Talvez esse Arabit fosse te interromper. and says, what? Do you mean to tell me you and your people have a new birth too? Talvez ele diria assim, quer dizer que você e o seu povo também têm um novo nascimento. He's really surprised. E ele estaria então surpreso. Because you see, the Asmat people in New Guinea think they're the only people in the world sophisticated enough to be able to think in terms of such an abstract Porque o- concept as new birth. Porque o povo Asmate ali na Papua Nova Guiné pensam que eles são os únicos tão sofisticados que têm esse sistema com o conceito de novo nascimento para que haja paz. There is no chance that Eripede is going to say to you, Não há nenhuma oportunidade ou possibilidade desse Arabite falar para você. wait a minute, missionary, how can a man be born when he's old? Ele jamais perguntaria como Nicodemos perguntou, me explica, como pode um homem nascer de novo? Can he enter into his mother's womb a second Jamais time and be eles born? perguntariam, será que um homem voltaria de novo para o útero da mãe e nasceria? E jamais pensariam assim. No, no, no. Eles não perguntariam. When it comes to reasoning about new birth, Quando chega no assunto de novo nascimento, Eripede, an Asmat cannibal, os canibais Asmat e Arabit, has an advantage Nicodemus, the seminary-trained Jew, did not have. eles têm uma vantagem que Nicodemos, treinado num seminário, não tinha. You're so surprised. Você ficaria muito surpreso. And you realize God has prepared the Asmat people in this special E way. você perceberia que Deus preparou o povo Asmat dessa maneira especial. And given you the priceless privilege of discovering God's approved way. E Deus teria dado ao missionário entre os Asmat a possibilidade de descobrir isso. Meanwhile, Eripede is saying to you, is your new birth like ours? Na mesma hora, na verdade, Arabito perguntaria, será que o seu novo nascimento é igual ao nosso? To which you reply saying, Aí você responderia, Eripede, there are some similarities and there are some você differences. responderia, há muita similaridade, mas há diferenças também. Let me tell you about them. Deixe-me falar das similaridades e das diferenças. And the Holy Spirit is beginning to open Eripede's heart, and through him the hearts of other people E will naquele open. momento o Espírito Santo estaria tocando o coração dele e de outros. They'll find that Jesus is the giver of genuine new birth, not merely a symbolical E eles one. descobririam então que Jesus é o doador do verdadeiro nascimento e não de uma forma simbólica somente. So that Asmat people may find their way to citizenship in God's eternal kingdom De with tal us. maneira que o povo Asmat também encontraria a cidadania celestial conosco no reino de Deus. So when God leads you into a very different culture to teach about Ou Jesus, seja, quando Deus te leva para uma cultura muito diferente para falar de Jesus, be prepared to be surprised, esteja preparado para ter surpresas. because God has some surprises for us when we cross those frontiers. Porque Deus tem surpresas para nós quando nós cruzamos essas fronteiras Now, let transculturais. me ask you another question. Deixe-me fazer outra pergunta. You all know that Jesus, to heal a blind man, spat in his eyes. Você sabe que Jesus, para curar um homem cego, cuspiu no olho dele. Another time, Jesus took saliva from his tongue and rubbed it on a blind man's eyes so he could see. Outra vez, Jesus então pegou a saliva dele e passou nos olhos do cego. How many of you were surprised that Jesus would use saliva for healing? Quantos de vocês ficaram surpresos que Jesus usava saliva para a cura? How many of you would like to have someone spit in your eyes? Quantos de vocês gostariam que o pastor cuspisse nos seus olhos? Well, if it was Jesus, maybe you'd say, okay, here Talvez you se fosse Jesus, você falava, ó Senhor Jesus, o Senhor pode cuspir. go. But, you know,
Theologians have been amazed at that detail in the E Gospels os teólogos ficam assim impressionados com esse detalhe nos evangelhos, because using saliva for healing does not link to Jewish culture at all. porque saliva para cura não tem nada a ver com a cultura judaica. So it's something, it's as if Jesus was acting in a culturally inappropriate way. Ou seja, Jesus estava se comportando de uma maneira cultural totalmente inapropriada. Why did he do that? Por que ele fez isso? Did he have to use saliva? No. Será que ele tinha que usar saliva? Não. All he needed to say was see, and the blind man would see. Ele só poderia dizer, seja curado, e ele estaria curado. There has to be some reason why Jesus chose to use saliva. Tem que for ter healing. uma razão para Jesus ter usado saliva para a cura. I think I know what it was. E eu acho que eu penso que eu sei qual é a razão. You want to hear my theory? Você quer ouvir a minha teoria? You do? You're curious? Você está curioso então? Oh, thank you. Obrigado. I just love it when people really want me to tell them what I really want to tell them. Eu gosto que as pessoas querem ouvir aquilo que eu quero falar. Okay, I'll tell you. Eu vou te falar. Here's my theory. Aqui está a minha teoria. In another part of New Guinea, Numa outra parte da Guiné, a single lady missionary from Indiana in the USA uma missionária solteira de Indiana, nos Estados Unidos, went as a missionary to a tribe called the Iwam, ela foi ser uma missionária na tribo Yuam, and the people welcomed her e o povo daquela tribo falou, você é muito bem-vinda, because she brought medicine to heal sick people, porque ela tinha remédios que curavam os doentes, and to be a great medical service in a primitive tribe, you don't need to be a doctor. para você fazer diferença com remédios numa tribo, você não precisa ser um doutor, Just having some basic medical knowledge enables you to save a lot of lives. se você tiver conhecimento médico básico, Deus já usará isso para salvar muitas vidas. But some of the people looked at her askance, looked at her strangely, Muitas pessoas olharam para ela de uma maneira assim, a estranhando. saying, why is this single woman come to live among us? Por que essa mulher solteira veio morar entre nós? Couldn't find a husband back home? Será que ela não encontrou nenhum marido lá na casa, no país dela? So generally, they just ignored her. Eles, de maneira geral, ignoravam porque ela era solteira. But she learned their language Mas ela aprendeu a língua, and began to translate the Gospels into the Iwam language. começou a traduzir o evangelho nessa língua Yuam. One day, sitting down with a young Iwam man who was her language helper, Uma vez, então, sentada ali com esse homem que ajudava a traduzir o Novo Testamento, and the young man's wife helping also, e a esposa desse homem ajudava também, she read from the Gospels about Jesus using saliva to heal a blind man. ela leu no evangelho Jesus usando saliva para curar o cego. And the young man and his wife said, Marilyn, E did he really do it that way? aí esse homem e a esposa perguntaram para ela, será que Jesus fez assim mesmo? She said, yes, that's what it says in this ancient writing, E God's ela word. disse, não, é isso que está escrito nesse escrito antigo que ele curou dessa maneira. The young man said, Marilyn, you wait here. I have to tell the elders of the village about this. Aí o homem falou, você fica esperando aí, eu tenho que falar para os anciãos da tribo o que Jesus fez. So he left Marilyn sitting there, E ele deixou a missionária ali, ran down to the center of the village. foi até o centro da vila. Marilyn could hear excited conversation. Essa missionária Maryland percebeu que a conversa tinha muito entusiasmo. Next thing she knew, that young man was leading the elders of the village right up to her Aí home. quando ela percebeu, todos os anciãos da tribo junto com aquele homem estavam indo para a casa dela. They looked in at her and said, is what he says true? Aí perguntaram, o que está escrito aí é verdade? Did Jesus use saliva to give sight to a blind man? Jesus usou saliva para curar um cego? She said, yes, that's what it says. in E ela this disse, ancient writing." sim, é verdade, é o que está escrito aqui, ele curou dessa maneira. The elders looked at one another, Eles olharam um para os outros, and then one of them asked Marilyn, um deles perguntou para Maryland, who told Jesus the right way to heal? quem que falou para Jesus a maneira certa de curar? She said, what do you mean? Ela perguntou, o que vocês querem dizer com essa pergunta? They said, those among us who are healers use saliva for healing. Eles falaram, aqui os nossos curandeiros só curam com saliva. If someone has a headache, Se alguém tiver dor de cabeça, headache won't go away. a dor de cabeça não vai embora. Goes to the healer. Eles têm que ir até o curandeiro.
Healer takes some saliva off his tongue and rubs it on the person's O forehead. curandeiro pega a sua saliva e passa na testa da pessoa. Headache goes away. E assim a dor de cabeça vai embora. Someone has a backache. Se alguém tiver dor nas costas, Healer rubs some saliva on his back. o curandeiro vai passar a saliva dele nas costas da pessoa. The pain goes away. E assim a dor vai embora. Then after a moment's silence, Depois de um momento de silêncio, they said, but we have never been able to give sight to a blind man with e our eles falaram, saliva. mas de qualquer maneira nós nunca demos visão para um cego usando saliva. Jesus' saliva must have great power. A saliva de Jesus tem muito poder. And because of that detail in the Gospels, por- the Ewam elders wanted to know more about E Jesus. por causa desse detalhe no Evangelho, então os anciãos queriam saber mais sobre Jesus. Jesus was their kind of healer. Porque Jesus era o curandeiro importante aos olhos deles. And the doors of their hearts opened to E him. assim as portas do coração deles se abriram para Jesus. So, if you're anywhere near me when we go thronging into the kingdom of God at the rapture, Se você estiver perto de mim, quando nós formos levados para o céu no arrebatamento, you'll see me looking around for an angel who appears well informed, você vai ver que eu vou procurar um anjo que tem cara de bem informado. and I will ask that angel this E question. eu vou perguntar para o anjo vou fazer essa pergunta. When Jesus used saliva to give sight to the blind man, Quando Jesus usou saliva para dar visão para o cego, did he do it that way because he was looking 2,000 years forward in time? será que ele fez isso pensando em 2000 anos na frente, quando uma missionária chegaria naquele povo? And foresaw that Marilyn Laszlo was going to need some help to communicate the gospel to Será the que Ewam? Jesus previu que essa missionária precisava de um caminho naquela cultura para comunicar o evangelho? Did he work that amazing miracle that strange way Será que Jesus fez aquele milagre de uma maneira tão estranha com esse propósito? to show his love for the Ewam people Para que ele mostrasse o seu amor para o povo and his desire to Ewam. help his messenger among E them? assim ele também criou uma maneira para ajudar a missionária que iria para aquele povo. And if the angel said, yes, that's exactly why he did it. Talvez o anjo vai dizer, foi exatamente por isso que Jesus usou saliva. Remember, you heard it here first. Lembra que antes do anjo falar, eu falei para você. And I think that I know another reason. Eu penso que tem uma outra razão também. I found out there's a tribe in the Sudan, Eu in descobri que Africa. tem uma tribo no Sudão, na África. And if you go to visit that tribe, Se você vai para essa tribo, if the chief comes out of his hut, se o chefe sai lá da sua cabana, walks up to you, vai até você sticks his tongue out with some saliva on it, e ele pega lá a saliva dele takes some saliva off the tip of his tongue and rubs it on your e forehead, pega a saliva e passa na sua testa, you are welcome. significa que você é muito bem-vindo. No one will steal anything from you. Ninguém vai roubar nada de você, que você é muito bem-vindo e você foi recebido pelo chefe. Everywhere you go, the people will welcome you Todo lugar que você for, o povo vai te receber muito bem. and honor you Vão te honrar, because you have their chief saliva on your porque forehead. você tem a saliva do chefe na cabeça, na testa. So it's there. If you find anything in the Bible that seems strange to you, Se você ver uma coisa na Bíblia que parece muito estranha para você, you can know it's not there for you. você tem que saber que não está na Bíblia para você. God caused that to be in His Word for someone else somewhere else in Deus the world. colocou essas coisas estranhas na Bíblia que farão significado para algum povo na terra. So the Word of God is so ingeniously designed A palavra de Deus foi tão bem assim desenhada, elaborada, to be not just for the Jews para ser não somente para os judeus, and not just for a few cultures, but for all mankind. não somente para poucas culturas, mas para toda a humanidade. Because God wants some from every language, nation, people, and tribe to enjoy Porque Deus citizenship vai in His salvar kingdom. alguns de todas as culturas e línguas, He's the God of all peoples. porque Ele é o Deus de todos os povos. He promised Abraham 5 times in the book of Ele Genesis, prometeu a Abraão 5 vezes no livro de Gênesis, saying, I will bless you, but more than that, all peoples on earth will be blessed through you. Ele disse, eu vou te abençoar, mas muito mais do que isso, eu vou abençoar através de você todas as famílias da terra. Through you and your descendants. Através de você e da sua descendência. Are we the spiritual descendancy of Abraham? Será que nós somos os descendentes espirituais de Abraão?
Raise your hand if you are spiritually descended Se from você é um Abraham. filho espiritual de Abraão, levanta a sua mão. Yes. Amém. So blessing all peoples on earth is our mission. Então, abençoar os povos da terra é a nossa missão. Let's get on with the mission God has trusted. Então, nós temos que desenvolver essa missão que Deus deu para nós. So, more and more people and more cultures are discovering Jesus is their Savior, Mais e mais pessoas de diferentes culturas estão encontrando Jesus como Salvador deles, their Lord. como Senhor. Jesus said, I am come that they may have life and have it more miserably. Jesus disse: eu vim para que tenham a vida e tenham com muita miséria. No. Não disse I am isso. come they may have life and have it more abundantly. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. And let me give you an E example. deixa eu te dar um exemplo. In the mountains of New Guinea, missionaries came over the passes Nessas montanhas de Papua Nova Guiné, os missionários foram and saw there was a major health problem in that e valley. viram que havia um problema de saúde muito grande. Elsewhere in the mountains, people were amazingly healthy. There was no malaria even. Aí eles viram que lá nas montanhas eles não tinham malária, não tinham nada, eles estavam numa boa situação de saúde. No terrible skin diseases like yaws. Não tinham doenças na pele, But in this particular valley called Mulia, mas nesse vale em especial chamado Mulia, all the adults had goiters hanging under their todos os jaws. adultos tinham esses, ele vai usar a palavra goiters, é um inchaço aqui na região da boca, Big goiters. esses inchaços assim no queixo, ao redor da boca. And when everybody has a goiter, it is accepted as normal. Quando todos têm esse inchaço, é considerado como normal. One man might say to another, my goiter is better than Alguém yours. vai até dizer: o meu inchado é muito melhor do que o seu, é mais simétrico. More symmetrical than yours. É mais simétrico do que o seu. But the missionaries were shocked. Mas os missionários ficaram chocados com aquele inchaço. And of course they knew that why there was a goiter problem. E eles sabiam por que havia aquele inchaço naquela parte do rosto. There is just one mineral that prevents us from having goiters. Só tem um mineral que o corpo tem que ter para impedir esse inchaço. And that mineral is iodine. E esse mineral é iodo. There is no iodine in the soil of that E valley. não há nenhum iodo naquele solo, ali no alimento deles. So people planted their gardens, but they got no iodine from Eles the food they ate. fizeram as suas plantações, mas não vinha nas plantas, nos alimentos, a necessária quantidade de iodo. So the missionaries sent out an order for hundreds of thousands of iodine pills. E assim os missionários pediram comprimidos que tinham iodo, And they, wherever they went to preach the gospel, e aonde eles pregavam o evangelho naquele vale, they gave people iodine pills. eles foram dando esses comprimidos para as pessoas. And within a few years, all the goiters Poucos vanished. anos, todo aquele inchaço em todos os rostos desapareceram. And the people were so grateful. E eles ficaram tão gratos. So wonderful blessings. The main blessing is the gospel, eternal life, A primeira bênção é o evangelho, a vida eterna, forgiveness of sin. o perdão de pecados. But in addition to that, better existence in this world. A Mas happier também, life. além de ser salvo, a pessoa salva também passa a ter uma existência melhor nessa vida. What a privilege it is to be a servant of God. Que privilégio é ser um servo de Deus, For the improvement, the filling up of heaven with the citizens, para encher o céu de pessoas and the improvement of life in this world. e também para a melhoria de vida, de condições de vida enquanto estão aqui na terra. Blessing, blessing, blessing flows. São bênçãos e bênçãos por causa